Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para esse nosso bate-papo muito rápido sobre química. E o assunto de hoje, olha aqui, ó, tá aqui embaixo. Vamos falar sobre as proteínas e as vitaminas, mais especificamente falar sobre proteínas nesse encontro e deixar para falar um pouco mais sobre vitaminas num próximo encontro, correto? Então, muito bem. Para início de conversa, é interessante que a gente tenha a visão, o entendimento das propriedades, das funções, a necessidade, né, da presença de proteínas e vitaminas no organismo humano, como é que essas substâncias interferem no bom funcionamento do organismo. Mas isso é um papo um pouco mais para frente. Tá? Nesse primeiro momento, o que a gente pretende é mostrar um pouco mais sobre a questão da identificação, a questão química mesmo, né? O que é uma proteína, de repente alguma classificação, vitaminas a mesma coisa, né? E deixar um pouco para um segundo momento essa questão da interferência, né? De como é que essas substâncias interferem no bom funcionamento do organismo humano, correto? Então, muito bem. Para início de conversa, a gente vai falar um pouco mais, rever, né, os conceitos de acidez e basicidade de algumas substâncias químicas, correto? Então, eu coloquei para você aqui em cima, ó, caráter ácido ou básico dos compostos orgânicos, substâncias com caráter ácido pronunciado. Então, dentre todas essas substâncias presentes na nossa química orgânica, as chamadas funções orgânicas, a gente precisa entender como é que é o caráter ácido básico de algumas, né, das principais funções. Então, se eu comecei para você, enumerei aqui a primeira substância, essa não tem nenhuma dúvida, né? Um ácido carboxílico é uma substância química, uma substância orgânica que tem o caráter ácido pronunciado, né? Então, a ionização dos compostos pertencentes a cada uma dessas classes funcionais, a gente tem que saber que durante a ionização, se essa substância química ela vai apresentar um caráter ácido ou básico, no caso, ácido carboxílico, né, sem comentários. O ácido carboxílico é a substância química que libera o íon hidrogênio, o íon H+, né, e ele então tem um comportamento ácido, certo? Então, coloquei aqui para você um exemplo de ácido carboxílico. Então, esse aqui é um exemplo, né, um radical ácido carboxílico. Você tem aqui a presença de um hidrogênio ácido, né, que é o hidrogênio ligado ao oxigênio, chamado hidrogênio ionizável. Esse hidrogênio, então, ele pode ser liberado pela molécula do ácido, o que caracteriza o comportamento ácido, né? Comportamento ácido de Arrhenius, aquela classificação que é dada lá no primeiro ano do ensino médio, né? Toda substância química que libera o hidrogênio é um ácido de Arrhenius. E o nosso ácido carboxílico ele tem esse comportamento, né? Então ele libera esse hidrogêniozinho aqui, repare, e aí você tem a formação de um íon, de um ânion, melhor dizendo, um ânion, né? Que é um ânion resultante da saída do nosso hidrogênio. Tá? Então, aqui, para essa primeira substância, nenhuma dúvida. O ácido carboxílico é uma substância com característica ácida. Fenol. Então, o fenol é uma outra substância orgânica, uma outra substância química. Vou colocar para você aqui um exemplo de um fenol. Esse fenol ele também tem um caráter ácido, né? Que da mesma forma, você tem aqui um OH, um hidrogênio ionizável. Essa substância ela libera o hidrogênio. Então, da mesma forma que o nosso ácido carboxílico, essa saída do hidrogênio configura comportamento ácido, correto? Então, fenol, tome nota, também é uma substância ácida. Recordando, o fenol apareceu para você em cima. Fenol é quando você tem a hidroxila ligada ao anel aromático, que aqui a gente está chamando de radical arila. Radical arila é exatamente o radical aromático, né? Então, aromático ligado ao OH, esse conjunto é um fenol. Fenol libera o seu hidrogênio, tendo comportamento ácido. Número 3, coloquei para você ácidos sulfônicos, então da mesma forma, ácido sulfônico sem comentários. Ácido sulfônico é aquela substância química que também libera o seu hidrogênio, correto? E também tem o seu caráter ácido. Então, coloquei aqui, ó, hidrogêniozinho é liberado, percebeu? Aqui esse camarada, então, ele vira um íon, um ânion, que é um íon negativo, né? E esse comportamento, então, é o comportamento de substância ácida. Coloquei para você aqui a sequência daquelas substâncias, aquelas que são mais ou menos ácidas,
Então repara aqui que você tem ácidos carboxílicos, né, tanto no primeiro quanto no segundo, no terceiro, no quarto exemplo. A diferença entre essas substâncias é simplesmente a presença ou não de cloro. Então perceba que no primeiro caso aqui, ó, eu não tenho cloro. Aqui eu tenho apenas um átomo de cloro, mas não deixa de ser um ácido carboxílico. Aqui eu já tenho 2 cloros e no último eu tenho 3 cloros. Perceba que o aumento do caráter ácido, ele se dá da esquerda para a direita. Então essa é a substância mais ácida e essa seria a substância menos ácida. Por que ocorre isso? A presença do cloro faz com que esse carbono aqui, ele libere, ele seja um carbono mais positivo e você tenha a saída do hidrogênio com mais facilidade. Então entenda que a presença do cloro vai fazer com que o hidrogênio, aquele hidrogêniozinho ionizável, ele seja liberado com mais ou com menos facilidade. Quanto mais grupos negativos você tiver na molécula, o cloro é um elemento negativo, ele tem um valor de eletronegatividade acentuado, então ele faz com que o hidrogênio então seja liberado com mais facilidade, correto? Então você tem à sua direita a substância com maior caráter ácido e à sua esquerda a substância com menor caráter ácido, mas todas são substâncias ácidas. Por fim, falando das substâncias básicas, né? Algumas substâncias na orgânica têm caráter ácido, nós já vimos, algumas com caráter básico, e com caráter básico, principalmente as nossas aminas. Então, aminas e amidas são substâncias químicas com presença do nosso elemento nitrogênio. Tome nota, esse nitrogênio ele faz com que a substância tenha características básicas. Tá? Então, amina e amidas são substâncias básicas, correto? Aí sim, então falamos rapidamente sobre essa questão de ser ácido ou ser básico. A gente vai usar esse conhecimento um pouco mais à frente. Então agora lá, falando das nossas proteínas, coloquei para você. A origem do termo proteína revela sua importância. Proteus, palavra grega que significa primeiro, primário. Né? Com essa palavra, o químico holandês Gerardo Müller, em 1838, ao nomear esses tipos de compostos, mostrou como essas substâncias são fundamentais. A proteína, presta atenção, a proteína é o fator primário para a criação de toda a vida. Então, estudos indicam que a vida ela começou a partir dessa molécula de proteína. Certo? Enquanto os açúcares fornecem a energia necessária para que o nosso cérebro e nossos músculos trabalhem, as proteínas são como os tijolos que constroem os seres vivos. Então a gente diz que o açúcar é a fonte de energia, enquanto que a proteína é exatamente o que constrói o ser humano, digamos, não o ser humano, né? Mas a vida como um todo. Então aí foi colocado aí que essas proteínas é como se fossem os tijolinhos, né, que formam todo tipo de ser. Não ser humano, de novo, usando a palavra ser vivo, certo? Então, a gente diz que a palavra principal, né, que surgimento da vida, são as nossas moléculas de proteínas. Tá? Agora, o que é uma proteína? Tá? Do que são feitos, como é que eu consigo detectar se uma substância é ou não uma proteína? Eu coloquei para você que as proteínas são moléculas gigantescas, né, são chamadas de polímeros, né, bem maiores que as moléculas orgânicas com as quais estamos habituados. Né? Nós já passamos aí por todas as funções orgânicas, hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, fenol, cetonas, aldeídos, mas nenhuma delas se compara ao tamanho da nossa molécula de proteína. Né? A proteína é um polímero. Tá? Só para você ter uma ideia, eu coloquei para você aí a fórmula da hemoglobina, que é um polímero, que é uma proteína. A hemoglobina, olha só o tamanho dessa substância química. Né? Então ela tem aqui só de carbono 2.952 átomos de carbono, 4.664 de hidrogênios, né? Com grande quantidade de oxigênio, de nitrogênio, de enxofre, de ferro. Então essa substância ela tem uma massa molar de aproximadamente 65.000 unidades de massa atômica. É só você pegar lá o peso de cada elemento na tabela periódica, multiplicar aqui pela quantidade de vezes que ele aparece e somar tudo. Então, mas eu gostaria que você entendesse que proteínas são moléculas
imensas, são chamados polímeros. Poli, muitos, meros, pedaços, muitos pedaços. Tá? Essas macromoléculas de proteína são formadas sempre pelos mesmos tijolos fundamentais, que são os aminoácidos. Eu com certeza eu sei que você já ouviu isso, você já aprendeu isso lá em biologia. Em biologia a gente comenta, né, que proteínas são polímeros. Todo polímero ele é formado pela união de pedaços pequenos. Esses pedaços pequenos são os monômeros. E no caso aí das proteínas, os monômeros de todas as proteínas são os aminoácidos. Então, você pega um aminoácido, liga com outro aminoácido, com outro, você vai formar uma molécula muito grande. Essa molécula grande são as nossas proteínas, correto? Nesse desenho artístico que você vê aqui, é um desenho artístico, claro, né, gente? Claro, isso não corresponde à molécula verdadeira, mas cada esfera dessa aqui, né, de esferas com cores diferentes, cada esfera dessa representa exatamente um aminoácido. Então você tem aqui a união de um monte de aminoácidos, né? Essa sequência de aminoácidos forma exatamente uma proteína. Né? Esferas iguais correspondem ao mesmo aminoácido, certo? Muito bem. Mas o que é um aminoácido? Eu coloquei o aminoácido são constituídos por um grupo de átomos característico da função ácido carboxílico, que nós estudamos, né, bastante, o nosso COOH, e outro da função amina, né, daí a origem aminoácido. Então, um aminoácido é uma substância orgânica com a presença das duas funções, amina e ácido carboxílico. Então, essa função é, na verdade, essas duas funções, numa única estrutura orgânica, formam o que a gente chama, então, de aminoácidos. O mais simples dos aminoácidos é aquele que apresenta apenas um átomo de hidrogênio na posição R, que são chamados glicina. Então, dê uma olhadazinha aí, ó. Aqui você tem a estrutura fundamental de um aminoácido. O grupo R é o que diferencia os 20 aminoácidos. Nós temos um grupo de apenas 20 aminoácidos. Tá? Esses 20 aminoácidos, eles se associam de forma diferente, formando as diversas proteínas que a gente possui. Tá certo? Então, nesse caso aí, trata-se de um alfa aminoácido, exatamente por conta da posição do nosso NH2. Esse NH2, que é o grupo amina, função orgânica amina, na posição de número 2, a gente vai chamar de posição alfa. Certo? Então, repare, a numeração tradicional, 1, 2, 3, 4, você começa a partir desse carbono. Lembra? Então, carbono de número 1, carbono de número 2, certo? Agora, nessas posições, utilizando letrinhas gregas, eu vou sempre começar a partir do segundo carbono, tá? Então, recordando, esse carbonozinho aqui é o carbono que eu vou chamar de carbono alfa e o carbono de número 2, é o mesmo carbono, certo? Aqui eu tenho em rosa o grupo que caracteriza a função ácido carboxílico e aqui em azul o grupo que caracteriza a função amina. Esse é um exemplo de um aminoácido. O R aqui, né, são carbonos, pequenos, grandes, né? Então são determinada quantidade de carbonos ali naquele radical que a gente chama de radical R. A numeração específica, como nós já falamos, a questão da numeração da estrutura de um aminoácido. Então esse carbono aqui é o carbono de número 1, alfa, beta, gama e por aí vai. Tá? Então, esses compostos, no caso esse exemplo aqui, esse cara aqui é um alfa-aminoácido. O que é um alfa-aminoácido? Mais uma vez, é quando o NH2 está ligado ao segundo carbono, que a gente chama de carbono alfa. No caso aí, esse composto é um aminoácido, mas não é do tipo alfa. Perceba que aqui o NH2 ó, está ligado nesse carbono aqui, carbono de número 4. O alfa, o beta, o gama. Então, isso aqui seria um gama aminoácido. Tá certo? Que é esse camaradinho aqui. Assim, há outro modo de nomearmos um aminoácido. Então, aquilo que nós já falamos. Eu posso numerar a partir do carbono do grupo carboxila, carbono de número 1, né? Ou então utilizando as letrinhas gregas a partir do carbono de número 2. Esse cara aí seria o ácido 2-amino metilpentanóico, 4-metilpentanóico. Ele é um exemplo de um alfa-aminoácido.
A questão da acidez e basicidade, como nós já apresentamos lá no início, então eu coloquei aqui, ó, uma transferência de IUH+, pode acontecer internamente com um grupo ou COOH, doando próton H+, e o grupo NH2 recebendo. Dessa maneira, forma-se um íon ao mesmo tempo positivo e negativo. Então, aqui você consegue, numa única estrutura, você consegue a saída desse hidrogênio aqui, tá ficando esse oxigênio negativo, tá vendo aqui? Ou então a entrada do hidrogênio do H+, nessa posição aqui nitrogênio, através de uma ligação dativa, né? No caso aqui, formando um íon positivo. Eu coloquei para você aqui, ó. Este par de elétrons não ligantes do átomo de nitrogênio é o que possibilita a captura do hidrogênio. Então, esse nitrogênio, ele captura o hidrogênio. Esse OH aqui, ele permite a saída do hidrogênio. Então, de um lado eu teria aqui um grupo negativo e do outro lado eu teria um grupo positivo. Muito bem. Esse íon dipolar, ele apresenta um caráter que a gente chama na química de caráter anfótero. O caráter anfótero é exatamente o comportamento de uma substância ela poder atuar como ácida ou como básica. Então, o comportamento de uma determinada substância, ele é ácido ou básico. Aquelas substâncias que conseguem participar, conseguem agir com o teu comportamento de ácido ou de base, depende do meio em que ele se encontra, a gente diz que é uma substância anfótera. Então, esse camaradinho aqui, por ele ter esses dois grupos, o grupo positivo e o grupo negativo, ele pode, por exemplo, aqui para cima, ó, ele pode receber o hidrogênio, tá vendo aqui, ó, recebeu o hidrogênio, então ele reage em meio ácido, então aqui ele se comporta como se fosse uma base, nessa reação dos processos aqui para cima, tá vendo? A reação dos processos aqui para baixo, se ele vai reagir com uma base, é porque ele é um ácido, então ele tem esse comportamento de ser ácido ou básico. Então a gente diz que é um caráter anfótero, tá certo? Muito bem, variando-se o pH da solução que contém um aminoácido, este pode adquirir carga positiva ou negativa. Aminoácidos essenciais e não essenciais, estou colocando aqui para você uma relação desses aminoácidos. Lembrando que ser essencial e não essencial. Essencial é aquele que não é produzido pelo corpo humano. Então, eu tenho a necessidade de consumir esses aminoácidos via alimentação. Tá? Os não essenciais são aqueles que o corpo humano, o organismo humano já consegue produzir. Então, eu não tenho a necessidade de capturar esses aminoácidos via alimentação. Tá? Então, tome nota. Essenciais são aqueles que não são produzidos pelo organismo humano, e os não essenciais são aqueles que são produzidos, e aí você não tem, então, a necessidade de consumir via alimentação. Então, eu coloquei aqui o exemplo de alguns aminoácidos, certo? Do lado lá eu fui colocando a estrutura, tal, dizendo se ele é um essencial ou ele é um não essencial. Bom, você não precisa memorizar isso, é claro, né? Muito bem, outra relaçãozinha aqui, tá? Cisteína, glutamina, histidina, esses são os nossos aminoácidos. Aminoácidos essenciais, então uma proteína é considerada, como já falamos, completa quando ela contém todos os seus aminoácidos. Tá? Então nós temos aí 20 aminoácidos no total, são diferentes. A proteína ela é dita uma proteína completa quando você tem todos esses fragmentos de aminoácidos formando a nossa proteína, percebeu? Lembrando, o aminoácido ele é o monômero, você unindo os monômeros, você forma o polímero. Tá? Então, quando esse polímero, proteína, ela possui todos esses monômeros na sua estrutura, eu vou dizer que é uma proteína completa. Aí você tem um exemplo, né, de uma linda molécula de proteína. Repare aqui, você vai cisteína, então você tem todas os aminoácidos aqui dentro. Aqui sempre a gente usa a abreviação, né, para essas substâncias químicas. Então, essa substância, essa cadeia imensa que você vê aqui, é exatamente o exemplo de uma proteína, que é exatamente formada, como nós já falamos, pela união desses 20 aminoácidos. Não necessariamente, como acabamos de colocar, não necessariamente a proteína tem que possuir todos os 20 aminoácidos, correto? Não necessariamente. Caso sim, caso tenha, a gente diz que é uma amina completa.
Ligação entre os aminoácidos também é um tipo de ligação química que é muito famosa lá na biologia, a famosa ligação peptídica. A ligação peptídica é exatamente a ligação entre os aminoácidos unindo, né, e formando uma cadeia maior, que é a nossa cadeia de proteína, tá certo? Então, você une os aminoácidos, essa união, essa ligação química que se dá é chamada ligação peptídica. Então, aqui você tem um determinado aminoácido que vai formar uma ligação química com outro aminoácido. Repara que você tem a saída de água aqui. Então, OH com H forma-se água. Esses fragmentos se unem. Você vai formar aqui um dipeptídeo. Esse dipeptídeo é formado pela ligação chamada de ligação peptídica. Tá? Reparezinho, ó, que tem uma molécula de água que foi produzida ali pela reação química. Como os aminoácidos. Então, de novo, falando aqui da questão das ligações peptídicas, com outro exemplo, você tem a glicina e a isoleucina. Então, elas se ligam, de novo, aquele esqueminha, né? A saída de água aqui, a água lá no final, e esses dois fragmentos, eles se unem. Né? Essa é a famosa ligação peptídica, que vai dar origem, né, a uma nova função orgânica, que é uma amida. Né? Então, isso aqui é uma amida. A amida, ela é formada, ela surge a partir dessa chamada ligação peptídica. Então, você tem aqui o chamado dipeptídeo, né, que é exatamente a união de dois aminoácidos. Questão do copolímero, é uma questão que muitas vezes aparece. Então, um copolímero é exatamente um polímero formado por monômeros diferentes. Então, quando você cria um polímero, todo polímero é criado pela união de monômeros. Quando esses monômeros são diferentes, você tem um copolímero. Quando esses monômeros são iguais, é um homopolímero. Né? Homopolímero, quando os monômeros são iguais. Copolímero, quando os polímeros são diferentes. Certo? Então, de novo aqui, mais uma vez, uma ligaçãozinha, um aminoácido aqui, um outro aminoácido ali, eles se ligam, tá? Esse Nzinho que está aqui, tá vendo? É para indicar N vezes, tá? Um número absurdamente grande. Repare que eu tenho aqui N fragmentos do primeiro com N fragmentos do segundo, e isso vai se ligando indefinidamente. Tá? Isso vai formar uma molécula muito grande. Molécula muito grande é essa que a gente vai chamar de proteína. Certo? Meu amigo, minha amiga, você que me acompanhou até aqui, agradeço imensamente pela sua participação. O foco desse encontro de hoje é exatamente você entender, né, como é que surgem as proteínas. Essas proteínas, elas surgem exatamente das ligações entre os aminoácidos. Como eu disse lá no início, a gente depois vai trabalhar com um pouco de como é que essas substâncias atuam no organismo humano, mas isso é um papo mais lá para o final do capítulo. Eu vou deixar para falar sobre isso quando a gente finalizar a apresentação dessas macromoléculas. Ainda temos que falar sobre carboidratos, lipídios, né? Então vamos lá. Obrigado pela participação, saúde e paz, até o próximo encontro.